Salve, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vou falar um pouco sobre o jogo do São Paulo de ontem. Cheguei muito tarde do Morumbi ontem, não consegui fazer o vídeo, cheguei e capotei. Mas quero falar do jogo de ontem, mas antes quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Estamos chegando a 115 mil inscritos, agradeço muito a vocês, nunca imaginei perto disso. Dá pra gente sonhar com 150 mil esse ano? 150 mil inscritos até o final de 2026. Eu conto muito com vocês, tá bom? É muito importante pra mim ver o Bopismo crescer. E deixa o like no vídeo, galera. É muito, muito, muito importante. Mais do que vocês imaginam, tá? Por favor, então chega agora e clica no like, hype o vídeo, pro YouTube entender que o Bopismo é um conteúdo relevante. Bom, ontem estive na beira do campo mais uma vez pela Casa TV, trazendo as notícias de São Paulo e Primavera. E é impressionante quando você tá no nível do campo ali, como você consegue perceber algumas coisas, né? Eu fiquei perto do banco do Primavera para poder falar os jogadores que iam ser substituídos, trazer as notícias, né? Quando o Afonso, o zagueiro, acabou sofrendo uma concussão, entrando na ambulância e tal. Então fiquei mais do lado do Primavera para dar as informações tanto do time visitante e também, claro, do São Paulo. E, cara, você percebe algumas coisas ali na beira, né, na altura do campo que é muito valioso, assim, é muito, muito, muito valioso. E assim, o São Paulo ontem teve mais sorte que juízo, cara. Essa foi a verdade, assim. O São Paulo, em um dado momento ali, até os 20 do segundo tempo, tava perdendo o jogo do Primavera. O roteiro muito parecido com o jogo contra a Portuguesa. E assim, de verdade, a razão pra isso, sem querer ser simplista, mas a gente já tem alguma amostragem pra ver, é que o São Paulo não funciona com linha de 4, cara. O São Paulo não funciona. Com linha de 4 e com dois jogadores no meio de campo, assim, né? O São Paulo ontem jogou com dois volantes no primeiro tempo e três zagueiros, mas no segundo tempo, quando o Crespo tira o Dória e coloca o Luciano, o São Paulo fica naquele 4-2-4, o famigerado 4-2-4, no meio de campo com Bobadilla e Marcos Antônio, dois jogadores que não são marcadores exatamente, e quatro atacantes, né? Luciano, Tapia, Lucas e Ferreirinha. E uma linha de 4 atrás. E, cara, o São Paulo sofreu muito. Poderia ter perdido o jogo ali, poderia ter feito 2-0. O Rafael fez um milagre antes de tomar o primeiro gol. No rebote quase fez também o Primavera. E aí depois sofreu o gol. E, cara, ficou um jogo muito franco. Uma trocação, o São Paulo muito vulnerável. Meio de campo completamente despovoado. O Primavera tem um ataque muito bom. O Wellington, camisa 11, é bom jogador. O camisa 10, Gabriel dos Anjos, é bom jogador. O Paulo Baia, ponta esquerda, é bom jogador. E o Poveda é bom jogador. Então tem quatro jogadores ali que sabiam trocar passes rápido, de jogar em transição, chegar rápido no gol do São Paulo. E o São Paulo teve mais sorte que juízo. E aí, quando o Crespo colocou a cavalaria, e a cavalaria entenda-se Luciano e Caleri, os dois jogadores que mais marcam, o Caleri chegou ao quarto gol no ano, o Luciano tem 3, então os jogadores que mais entregam gols pro São Paulo, o São Paulo conseguiu virar meio a fórceps ali o jogo e se colocar na oitava colocação. Hoje tá no grupo que se classificaria, vamos ver como a rodada se desenrola nesse domingo. Mas acho que fica um sinal de alerta, assim. E uma coisa meio que, cara, tem que ser estabelecida. O São Paulo precisa jogar com três zagueiros. Três zagueiros e três volantes e é isso. É assim que esse time compete. É o que tem pra fazer. Com o elenco que a gente tem na mão hoje, esse é o jeito de jogar. O São Paulo ficar mais competitivo. Nem que seja pra empatar jogos e pontuar, cara. De verdade. Eu tô no grupo de São Paulinos, um camarada escreveu assim, porra, vocês tem que largar essa ideia de jogar com três zagueiros e três volantes. Eu falei, você tá brincando, né, cara? Assim, o São Paulo com três zagueiros e três volantes ganhou do Flamengo. O São Paulo com dois zagueiros e dois jogadores no meio de campo perdeu da Portuguesa. Cara, sim, de verdade, isso já dá o recado do que é, né? E contra o Santos jogou com três zagueiros e três volantes e fez a melhor partida do ano. Não importa que é um adversário fraco, o São Paulo quando joga com dois zagueiros e dois volantes, o São Paulo iguala, ele fica tão enfraquecido que ele fica do mesmo nível de adversários muito mais fracos, como o Primavera e como a Portuguesa. Então, assim, gente, a gente precisa ter um pouco de conexão com o que esse time é capaz de oferecer, né? É um time que ontem tinha 37 mil, mais de 37 mil pessoas no Morumbi, na base do gogó da torcida, como tem sido nos últimos anos, consegue ser competitivo, consegue correr mais, mas dentro de campo precisa ter uma mínima solidez e especular ali o jogo tendo Luciano e Caleri no ataque para tentar fazer os gols, achar os gols, como foi contra o Flamengo, como foi contra
o São Bernardo, desculpa, contra o Santos, quando o São Paulo venceu também, enfim. E agora quando empatou com o Santos na Vila também. Foi quando entrou o Caleri, quando entrou o Luciano, que o São Paulo melhorou. É isso. Coletivamente precisa dos 3 zagueiros, dos 3 volantes e apostar na individualidade de Luciano e Caleri para resolver lá na frente. Mas a melhor notícia do jogo de ontem foi o Lucas, cara. O Lucas, desde o começo do jogo, você via. Eu falei isso no jogo contra a Portuguesa, na análise do meu vídeo, que o Lucas estava com dificuldade de fazer movimentos simples. A biomecânica dele estava esquisita, estava travada, estava meio. Não estava natural. Ontem não. Ontem, desde o começo, o Lucas fez aquelas jogadas que ele sempre fez a carreira inteira, de pegar a bola, proteger ela no curto espaço e mudar de direção no espaço curto do campo, assim. Ontem, desde o começo, o Lucas conseguiu fazer isso contra o bom time do Primavera, que tem jogadores bem interessantes. Então, ontem, desde o começo, o Lucas deu sinais e na entrevista pós-jogo eu perguntei pra ele. Eu falei, cara, a impressão que deu é que foi o seu melhor jogo fisicamente e por consequência tecnicamente. Ele falou, com certeza, foi disparado o meu melhor jogo e tal. Então, de fato, a volta do Lucas, a confiança dele jogando, é uma grande notícia pro São Paulo. É uma grande notícia pro São Paulo, ainda mais com esse setor ofensivo com poucas opções confiáveis e de nível diferente. Você ter Luciano, Lucas e Caleri, cara, é muito, muito bom. A questão é, como que vai juntar esses três? Talvez nem precise juntar os três. É bom ter um desses, eventualmente, no banco, para começar alguns jogos, para rodiziar. São 3 jogadores mais velhos, são 3 jogadores que precisam ser conservados, porque passa muito o poder ofensivo por eles três, sobretudo o Luciano e Caleri hoje. Mas ontem o Lucas foi fundamental, né? Foi fundamental, além do gol. Jogou muito, para mim o melhor em campo foi o Lucas. Por mais que Caleri e Luciano tenham entrado e jogado bem, o Lucas, pra mim, desde o começo do jogo, foi muito, muito bem. E assim, o retorno do Lucas, poder confiar que ele vai estar bem, saudável, pode ajudar muito o São Paulo. Muito, muito mesmo. Assim. Hoje em dia, um futebol tão nivelado, eu já falei isso também, a individualidade técnica faz muita diferença. E ver o Lucas saudável e bem é uma ótima notícia. E, cara, assim, eu não quero. Eu não gosto de perseguir jogadores e tal. Já fiz isso durante muito tempo, mas agora eu cada vez menos quero fazer isso, assim. Mas o Ferreirinha, cara, ele é um jogador que. Puta, meu, é muito difícil, assim. Muito difícil. O Ferreirinha, no 1 contra 1, eu tava falando isso com o Souza no pré-jogo. No 1 contra 1, ele é um dos melhores do Brasil. Na frente do zagueiro, balançar e driblar, ele dificilmente ele perde a bola, ele consegue driblar, ele tem uma mudança de direção muito rápida, ele é habilidoso, ele tem recurso. O Ferreirinha não é um perna de pau, ele não é grosso. O São Paulo já teve muitos jogadores dessa função que eram meio grosso, assim, né? Lembra aquele Marcinho que veio em 2017? É um jogador super limitado. O Ferreirinha não é. Ele tem recurso, ele tem qualidade. Mas o fato dele errar todas as decisões que ele tenta, todas as decisões que ele tenta, de conclusão de lance especialmente, diminui muito a qualidade dele como jogador. Porque ontem mesmo, num lance que o Enzo tava livre do lado esquerdo, livre, ele driblou. Aí o Enzo continuou livre, o jogador foi em cima dele, ele driblou de novo. E como ele dribla bem, ele consegue driblar 2, 3. Mas quando é pra passar, o Enzo vai ficar na cara do gol. Tava na minha frente o lance. Ele tentou driblar de novo ali na entrada da área, foi desarmado, contra-ataque, quase gol do Primavera. Cara, a dificuldade dele de concluir os lances e decidir qual lance fazer. Quando é pra chutar, ele cruza. Quando é pra cruzar, ele passa. Quando é pra passar, ele dribla. Quando é pra driblar, ele cruza. E aí, quando ele toma a decisão correta, que é limpar e bater, ele bate mal. Quando é pra limpar e cruzar, ele cruza mal. Quando é pra limpar e passar, ele passa mal. Então, assim, cara, a conclusão das jogadas, na hora de tirar um 10, eles nunca tiram um 10. E isso atrapalha muito o andamento do time. Então ele é um jogador, cara, que assim, eu não sei se dá pra fazer um trabalho pra melhorar ele. Eu acredito que os jogadores podem melhorar, mesmo mais velhos e tal, mas assim, o Ferreirinha precisa melhorar, cara, porque senão ele fica um jogador que não justifica a escalação dele. Porque driblar o 2, 3 não é exatamente uma coisa que ajuda muito o time, porque o futebol, se fosse futsal, ele driblar e tá perto do gol, beleza. Mas ele dribla e aí tem mais coisa pra fazer. Você driblou, conseguiu passar pelo cara, mas você tem que passar, você tem que dar uma metida de bola, você tem que, sabe, e ele erra. Então, assim, cara, eu acho o Luca, o jogador da base, mais produtivo pro time, cara, sacou? Mais lúcido. Tem escolhas mais maduras em campo, sabe? É um jogador mais agudo, chuta melhor. Puta, assim, Ferreirinha ontem fez uma partida muito difícil e
E é isso, eu sei que tem. Algumas pessoas gostam dele porque é isso, um jogador driblador, ele é encantador por si só, porque o drible é uma das coisas mais legais do futebol, né? Mas pensando no funcionamento do time e no saldo de quanto ajuda e quanto não ajuda, eu acho que o Ferreirinha fica devendo. E o Cedric tá marcado pela torcida, né? Ontem ele pegava na bola, rolava um alarido, assim, quando ele errava, e ele errou alguns passes. E eu entendo, tá? Porque o Cedric, ele de fato, ele erra uns passes tão triviais, assim. Ele faz algumas bobagens, ele tem dificuldade no cruzamento e tal. Esses dois estão marcados pela torcida. O Ferreirinha menos, porque é isso, ele consegue acertar um drible. O Cedric nem isso, até pela característica. Então, o São Paulo precisa reforçar o seu setor de frente, o seu setor ofensivo, precisa. O São Paulo precisa de um meio-campista ali mais cerebral, para não ficar nessa trocação como ficou. O cara que cadencie mais o jogo. O Marcos Antônio pode ser esse cara, mas ele joga mais recuado. Quando ele vai pra frente, ele consegue dar umas metidas de bola e tal, mas ele não é um meia. Embora esteja jogando mais à frente, ele não é um meia. Ele é um excelente segundo volante, um camisa 8. O São Paulo precisa de um armador. E essa falácia, os meias não existem mais. Então o Alan Patrick, o Matheus Pereira, o Arrascaeta, o Lúcio Acosta, esses caras são o quê? O Garro. São meias, cara. Existem os meias, existem sim. Então o São Paulo precisa de um jogador mais cerebral, para cadenciar mais o jogo, para encontrar umas bolas, para cruzar melhor as bolas. O São Paulo fica num jogo ou muito fechado e joga no Caleri pra ele segurar lá na frente, esperar os outros jogadores chegarem, numa transição rápida, jogando no vazio pro Tapia apostar corrida com os zagueiros e ganhar no corpo. Ou numa triangulação, quando o Luciano, Caleri, Tapia, Lucas, Marcos Antônio se aproximam, o Danielzinho se aproxima e sai coisa boa. Então, a chegada de um meia permite que o São Paulo tenha outras formas de agredir o adversário. E o jogo de ontem, o São Paulo muito exposto, cara. Foi um resultado muito bom, melhor do que o desempenho. O São Paulo teve mais sorte do que juízo ontem no Morumbi. E depois do segundo gol, quase tomou gol no final. Tão inseguro que o time ficou, né? Fica com dois zagueiros. Quase tomou um gol com um a mais no Morumbi. O Rafael fez um milagre. É isso, o Rafael, que falhou contra o Santos, fez 2 milagres ontem, né? E é isso. Por isso que eu tenho certeza que o saldo do Rafael é melhor do que pior. Lucas Ramon entrou bem, gostei do Lucas Ramon, cara, ele é forte. No aquecimento ali dá pra ver que ele é um cara forte, ele tem uma altura maior do que parecia pelo vídeo, assim. Ele é um jogador que pode ser importante na lateral direita do São Paulo, diferente de característica do Mike e do Cedric. Bom reforço do São Paulo. O Danielzinho nem se fala, o Danielzinho é um acertador de time, cara. Ele acerta o time, assim, ele não é um primor tecnicamente e tal. Embora seja bom jogador, erra pouco passe, tem qualidade. Ele não é um craque, evidentemente, mas ele melhora os jogadores ao redor dele. E ele melhora o funcionamento do time. E ele dá uma roladinha de pivô de futsal pro Lucas no primeiro gol, que é um jogador inteligente, ele tem raciocínio rápido. Ótimo reforço do São Paulo. Boa observação da diretoria, como eu acho também que foi uma boa observação o Lucas Ramon. Vamos para as notas do time. Rafael, eu dou nota 7,5. 8, fez 2 milagres. 8 pro Rafael. O Cedric, nota 5. Jogo bem abaixo. 4,5 pro Cedric, foi abaixo da média. Alan Franco, gostei bastante. O Ferrarese, né? 6, começou mal, errou 2 passes ali no começo do jogo. Achei o Ferrarese mal, um pouco atabalhoado. Caiu de nível o Ferrarese, ele jogava melhor. Já jogou muito melhor do que tá jogando pelo São Paulo. Nota 6. Alan Franco, acho que jogou bem. Nota 7 para Alan Franco. Seguro, sobretudo com 2 zagueiros ali. Ele fez duelos com o Poveda ali e foi bem. O Dória, cara, eu vi a galera criticando. Eu não achei o Dória tão mal. Mas tá fora de ritmo e tal. Mas enfim, dou uma nota 5,5 pro Dória. O Enzo correu muito. Ele ofereceu várias vezes a opção pro Ferreirinha, mas não foi acionado. Dou nota 6,5 pro Enzo, porque correu o jogo inteiro. No meio de campo, Bobadilha, cara, também fez um bom jogo, eu achei. Correu pra cacete. Dou nota 6,5 pro Bobadilha. O Marcos Antônio jogou muito bem de novo, nota 7. Ele é um regente ali no meio de campo. Lucas é o melhor jogador do time, pra mim. Fez um gol, jogou bem, dou 8,5 pro Lucas. Foi o melhor em campo ontem. Ferreirinha. Cara, o Ferreirinha jogou muito mal. Dou nota 4 pro Ferreirinha. Jogou muito mal. O Tapia não jogou tão bem, dou nota 5,5. Faltou alguém, caralho.
Quem que faltou? Escalação. Foi o Marcos Antônio. Deixa eu ver aqui, na escalação de ontem que eu tirei print na hora da transmissão. É isso, nem lembro qual jogador que jogou. Bobadilha, Enzo, Tapia, Ferreira, Marcos Antônio, Lucas Dória, Alan Franco, Ferrarese. Não, já foi. É isso aí. Foram 2 no meio de campo, é isso aí. 3-4-3. Então essas minhas notas. Tapia 5,5, Ferreirinha 4,5. Aí entraram o Luciano, cara, participou dos 2 gols, né? No início da jogada do lance do Caleri. E ele que sofre o pênalti. Então, nota 7,5 pro Luciano. Pro Caleri, dou nota 8. Jogou muito bem o Caleri também. Fez o gol, bateu bem o pênalti, participou do primeiro gol. Já é o artilheiro do São Paulo no ano. Caleri, muito importante a volta dele. Quem mais entrou? O Luca. Entrou melhor que o Ferreirinha, dando opções, escolhendo melhor a jogada, não errando passe, passando bem ali. Dou nota 6,5 pro Luca. E quem mais entrou? Lucas Ramon. E Pedro Ferreira entrou no final também. O Lucas Ramon eu dou nota... Cara, participou do primeiro gol. Nota 7 pro Lucas Ramon, cara. Gostei do que eu vi do Lucas Ramon. Achei uma boa estreia, cara. Ele é fundamental pro primeiro gol. E o primeiro gol é o mais importante pra colocar o São Paulo no jogo, né? E o Pedro Ferreira no final entrou, segurou bem a bola ali. Nota 6 pro Pedro Ferreira, eu acho bom jogador. Então é isso, São Paulo vai ganhando confiança, 10 pontos em 12 possíveis, mas ontem acho que abre um sinal de alerta definitivo de que esse time só pode jogar com 3 zagueiros. Não importa o adversário. 3 zagueiros e 3 volantes é o São Paulo competitivo. E aí depende do seu trio da frente, Luciano, Lucas e Caleri, pra levar perigo. E é isso. E aí tentar num dia bom do Enzo, do Lucas Ramon agora, do Mike, como foi contra o Santos, do talento, da visão de jogo do Marcos Antônio. É isso, especular não dá pra achar. Não, agora com Primavera vamos jogar com 4-2-4 e vamos moer os caras. Não tem jogador pra isso, não tem sistema, não tá treinado o bastante pra isso. E pro Crespo, cara, eu dou nota 5,5, cara. São Paulo, assim, teve de novo, assim, possibilidade real de perder o jogo ontem, sabe? Perdeu o jogo ontem e iria pra última rodada com chance de rebaixamento. Então, o Crespo foi meio, assim, salvo pelos jogadores ali que conseguiram sublimar o erro de estratégia dele de jogar no 4-2-4 contra o Primavera no segundo tempo. Tá bom? É isso, meus amigos. Deixem um like. Mais uma vez, uma coisa maravilhosa. Ontem tinha um cartaz no Morumbi com o meu nome, cara. Torcida do São Paulo. Tava escrito Lucas Bupp. Não Luca Bop. Tava Lucas e Bupp. B-O-O-P. E o meu nome é B-O-P-P. Lucas Bupp, vamos. Porra, o cara segurando o cartaz. É legal pra caralho. Nunca imaginei. Muito foda. Muito foda, velho. Essas coisas vão ficar na memória pra sempre, velho. Como que pode um erro ser tão bonito assim, né? Que coisa linda, velho. Obrigado você, meu amigo, que levou o cartaz ali. Muito foda. Ah, que experiência, mano. Muito foda viver essas coisas ali no Morumbi. É sempre uma emoção brutal ali. Muito foda. Muito foda. E é isso, meus amigos. Foi mais um jogo. Todos os jogos do São Paulo no Morumbi eu lembro decora. Esse que eu tô trabalhando, imagina se eu não vou lembrar de cada detalhe. Tá bom? É isso. Deixa o like, hype o vídeo, se inscreva no canal, comente com educação e estamos juntos sempre. Um beijo.